Quando você tenta controlar tudo à sua volta, a sensação é de que a vida escapa entre os dedos. É como tentar segurar a água do mar com as mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela se esvai. Já percebeu como isso acontece no seu dia? Você planeja cada detalhe, organiza cada compromisso, calcula cada movimento. E então, basta um pequeno imprevisto, um trânsito inesperado, uma reunião que atrasa, alguém que não cumpre o combinado, para que todo o seu esforço de controle desmorone. O coração acelera, a mente se enche de frustração. E você se pergunta, por que nada acontece do jeito que eu planejei? Essa é uma experiência universal. O desejo de controlar nasce de uma necessidade humana. Queremos segurança, estabilidade, previsibilidade. Mas a vida, como o mar, não segue nossas ordens. Ela muda, sem pedir licença. As ondas sobem e descem. O vento vira de repente. A corrente nos arrasta para direções que não escolhemos. O erro não está em desejar navegar com firmeza. O erro está em acreditar que podemos mandar no mar. Zenão de Sítio compreendeu isso cedo. Depois de perder tudo no naufrágio que o trouxe a Atenas, ele poderia ter se revoltado contra o destino, amaldiçoado os deuses ou se afogado em queixas. Mas escolheu outro caminho, olhar para o que ainda estava em suas mãos. Ele não tinha mais navio, não tinha mais mercadorias, não tinha mais fortuna, mas tinha seu corpo, tinha sua mente, tinha o ar que respirava e a cidade que o recebia. A partir desse pouco, reconstruiu uma vida inteira e fundou uma filosofia que atravessa séculos. Os estoicos chamaram esse princípio de dicotomia do controle. É uma expressão elegante para algo muito simples. Existem coisas que dependem de nós e existem coisas que não dependem. Saber a diferença entre as duas é a chave da calma. Mas não se engane, aceitar essa dicotomia não significa passividade, não significa cruzar os braços diante da vida. Ao contrário, significa gastar energia apenas onde ela realmente produz frutos. É parar de brigar com o mar e, em vez disso, aprender a posicionar as velas. Pense em quantas vezes nos últimos dias você se irritou por algo que não dependia de você. Talvez tenha se chateado com o trânsito, talvez tenha se magoado por uma opinião, talvez tenha perdido tempo tentando prever cada detalhe de um projeto que naturalmente teria mudanças. Todo esse esforço é como remar contra a corrente. Você se cansa, mas não avança. Agora, imagine o contrário. Escolher com clareza 3 ou 4 pontos que realmente dependem de você hoje e colocar sua energia apenas neles. É como girar o leme do barco. O mar continua agitado, mas o rumo volta a estar nas suas mãos. Essa é a força da aceitação racional. Não é conformismo, não é desistência. É força justamente porque coloca sua mente no lugar certo, no comando daquilo que realmente pode ser comandado. E para que isso não fique apenas como uma ideia bonita, vamos descer para a prática. A primeira prática que quero lhe propor é chamada de as duas caixas. Imagine uma mesa diante de você. Sobre ela, 2 caixas. Uma leva o nome de Eu Decido. A outra, Não Depende de Mim. Cada preocupação que surgir no seu dia precisa ser colocada em uma dessas 2 caixas. Um exemplo simples. Você tem uma entrega de trabalho marcada, mas o sistema do cliente saiu do ar. Isso não depende de você. O que depende? Revisar o que já estava pronto, comunicar a situação com clareza, ajustar a sua agenda. O mar pode se agitar, mas o seu leme continua firme. Outro exemplo, você planejou um passeio com a família e começou a chover. A chuva não depende de você. O que depende? Transformar o passeio em outra atividade, aproveitar o tempo dentro de casa ou até mesmo rir da situação e brincar na chuva. O simples ato de classificar suas preocupações já traz um alívio imediato. É como se a mente respirasse mais leve, porque não precisa mais lutar contra o impossível. Esse é o segredo da prática. Não é eliminar as ondas, é aprender a surfar com elas. E aqui vai um detalhe importante. Muitas vezes confundimos o que está em cada caixa. Achamos que podemos controlar a opinião dos outros, mas não podemos. Achamos que podemos controlar o tempo, mas não podemos. Achamos que podemos controlar até mesmo o destino, mas o destino não se curva às nossas vontades. Essa confusão é a raiz da frustração.
Por isso, a cada vez que você sentir o coração pesado por uma situação, pergunte: em qual caixa isso se encaixa? Eu decido ou não depende de mim? Só essa pergunta já muda o rumo do barco. Agora que você já tem a prática das duas caixas, quero lhe apresentar a segunda prática, a palavra-chave do dia. É simples, mas poderosa. Ao acordar, escolha uma palavra que resuma a qualidade que você quer cultivar naquele dia. Pode ser clareza, pode ser paciência, pode ser firmeza. Essa palavra se torna o seu farol, a luz que guia suas decisões. Durante o dia, cada vez que enfrentar uma escolha ou uma situação de pressão, repita a palavra. Pergunte a si mesmo: qual atitude agora me aproxima dessa palavra? E faz a pergunta. O rumo da reunião muda. Se sua palavra do dia for paciência, quando alguém lhe responde com grosseria, você lembra: minha palavra é paciência. Em vez de reagir no impulso, você responde com calma ou até escolhe o silêncio. A energia que poderia virar conflito se transforma em equilíbrio. Esse exercício parece pequeno, mas cria uma espécie de linha invisível que organiza o seu dia. Como se você fosse um capitão que, antes de partir, decide para qual estrela vai olhar no céu. Não importa o que aconteça no mar, é aquela estrela que mantém o barco na rota. E aqui está a beleza das práticas estoicas. Elas não exigem horas, não exigem ferramentas complicadas, não exigem isolamento. São passos pequenos que cabem no meio da vida comum. Você pode fazer o exercício das duas caixas em 5 minutos. Você pode repetir sua palavra-chave em 30 segundos. Mas o impacto é grande, porque muda o lugar onde sua mente se apoia. Pense na diferença. De um lado, viver tentando controlar tudo, gastando energia em batalhas que não podem ser vencidas, como gritar contra as ondas. Do outro, viver aceitando o mar como ele é, mas segurando firme o leme, posicionando as velas, ajustando o rumo com serenidade. É isso que os estoicos chamam de força. Recapitulando, a força verdadeira não está no controle total, mas na aceitação racional. Prática 1. Separar suas preocupações em duas caixas. Eu decido e não depende de mim. Prática 2. Escolher uma palavra-chave a cada dia e usá-la como guia para 3 decisões. Passo pequeno, estabilidade grande. E quero terminar com um convite. Qual seria a sua palavra-chave para amanhã? Escreva, guarde no bolso, deixe no celular, compartilhe nos comentários. Ao nomear essa palavra, você já dá o primeiro passo para que ela ilumine seu caminho. Lembre-se, nem tudo depende de nós. O que depende, cuidamos. O resto, soltamos. Assim, o mar pode rugir à vontade, porque o leme continua firme nas suas mãos.